Prezados escolásticas, boa noite a todos. É uma alegria mais uma vez estarmos nesse simpósio, que é o nosso 33º simpósio da Escola de Atenas, para debatermos essa temática que os senhores podem acompanhar nesse roteiro que tradicionalmente nós elaboramos para facilitar o acompanhamento da exposição ou até mesmo levar para casa, depois ler, conferir as informações, pesquisar na internet, ver os livros que nós utilizamos. Então é uma memória do nosso simpósio, esses roteiros que têm servido para muitas pessoas aprofundar os seus estudos desse tema central da nossa Escola de Atenas, que é o ensino da retórica, também o ensino da filosofia e da cultura clássica greco-romana. Então nós temos aí o nosso tema, Retórica a Alexandre, um estudo da obra de Anaxímenes de Lampsaco. Parece um nome um pouco difícil de pronunciar, mas depois a gente se acostuma. Anaxímenes de Lampsaco. Trata-se, na verdade, deste livro aqui, Retórica a Alexandre, que é o livro de retórica mais antigo do mundo. É o livro de retórica mais antigo, inclusive, do que o livro de Aristóteles. E aqui a gente pode se perguntar por que aqui tem nele o nome de Aristóteles e nós estamos aqui falando de Anaxímenes de Lampsaco. Nós vamos, no momento certo, nós vamos conhecer por quê, o que é isso, como aconteceu no segmento do nosso roteiro. Então vou contextualizar um pouco essa obra, Retórica a Alexandre. Ela foi escrita por volta do ano de 340 a.C. A retórica de Aristóteles é bem contemporânea a esta obra. Nós temos aqui a retórica de Aristóteles. É um pouco mais nova do que esta, mas são contemporâneos. Então nós estamos aqui diante de mais de 2.300 anos de história, de sobrevivência dessas duas obras. Retórica de Aristóteles e Retórica a Alexandre, que também se atribuía a autoria a Aristóteles, mas a grande maioria dos estudiosos acreditam ser de Anaxímenes de Lampsaco. Então nós estamos aqui diante dessas duas grandes obras seminais centrais da história da arte de persuadir, da arte de falar bem. Retórica de Aristóteles e Retórica a Alexandre, bem contemporâneos. A Retórica a Aristóteles ela foi escrita em vários momentos, mas ela teve essa versão aqui definitiva só no ano de 335 a.C., ou seja, 5 anos depois da retórica de Anaxímenes. O Aristóteles, ele elaborou essa obra aqui quando ele estava na Macedônia, como professor de Alexandre o Grande. Depois ele retornou, ele começou a elaborar essa obra quando ele ainda era discípulo de Platão na academia. Depois ele foi chamado para ser professor de Alexandre o Grande, ele elaborou uma outra parte desse livro, e quando ele fundou a sua própria escola chamada Liceu, ele concluiu. Então essa conclusão definitiva da obra se deu em 335 a.C. Só contextualizar para a gente saber aonde nós estamos pisando, o que nós estamos tratando, historicamente, qual o livro, que daqui a pouco nós vamos entrar no conteúdo deste livro. Então são as duas obras de retórica mais antigas que chegaram até nós. Nós não vamos tratar desta obra, de retórica de Aristóteles, porque nós já temos um simpósio que nós tratamos dessa obra secundariamente desta. Hoje é o contrário, nós estamos tratando principalmente desta obra, Retórica a Alexandre, e secundariamente desta. Pode entrar, Fabíola, sinta à vontade aí, tá? Essa obra aqui, ela tem 4 nomes ligados a ela. Por quê? Primeiro, o nome de Aristóteles está aqui. Por quê? Porque a primeira parte do livro, antigamente não se tinha o costume de colocar a autoria nos livros. Então dificultava muito saber de quem era o texto. Como hoje nós, naturalmente, colocamos o autor do livro, mas antigamente não tinha tanto esse costume. Então por isso muitos textos entraram para a história apócrifos, ninguém sabe de quem é, se é de Cícero, ou se é de Aristóteles, ou se é de Platão. Então são textos às vezes difíceis da gente precisar
a autoria. Aí entra os estudiosos para examinar. Então, porque no início desta obra, há uma carta, um prefácio, onde, na verdade, o suposto autor se dirige assim ao destinatário da obra. Aristóteles a Alexandre. Sucesso. Então, eles acreditavam que, devido a esta introdução, seria de Aristóteles. Mas os estudiosos acreditam que é uma carta que foi colocada posteriormente, até mesmo para dar um sentido a essa obra como se fosse de Aristóteles. Então, a maioria dos helenistas, aqueles que estudam a cultura grega, que nós chamamos de helenistas, a maioria dos helenistas tem por certo que esta obra, Retórica Alexandre, pertence a Anaxímenes de Lampsaco, principalmente porque, pelo que diz Quintiliano. Quem foi Quintiliano? Foi um autor romano que viveu depois de Cícero, já no século I depois de Cristo, e neste livro, na verdade, Quintiliano faz referências a essa obra. Então os estudiosos disseram, então a obra realmente pertence a Anaxímenes e não a Aristóteles. E o que é que Quintiliano vai dizer? O que é que Quintiliano diz? Ele vai dizer exatamente assim. Isso 400 anos depois de Aristóteles. Anaxímenes estabeleceu que a judicial e a constitucional são tipos gerais, mas com 7 espécies: persuasiva, dissuasiva, elogiativa, recriminativa, acusativa, defensiva e a denominada por ele de investigatória. Dessas, as 2 primeiras são do gênero deliberativo, as 2 subsequentes do gênero demonstrativo e as 3 últimas do judicial. Não precisa entender isso aqui assim precisamente não. É só para mostrar que é exatamente a síntese do que esta obra aqui fala. Das 7 espécies de oratória que existe, dos 3 gêneros judicial, deliberativo e epidídico, e das 7 espécies de oratória, que nós vamos tratar no momento adequado. Persuadir, dissuadir. Acusar, defender. Louvar e vituperar. E investigar. São as 7 espécies de oratória que Anaxímenes trata neste livro. Porque Quintiliano teve acesso a este livro antes de que tivesse confusão de quem seria o autor, de quem não seria o autor. Então é só para precisar aqui essa provável autoria, provável, porque não é uma coisa assim tão certa, tão matemática. Mas a maioria dos estudiosos concorda que seja de Anaxímenes de Lampsaco. E antes da gente entrar na obra, eu quero fazer algumas considerações a respeito de Aristóteles, porque Aristóteles, a produção intelectual de Aristóteles é um negócio assim assombroso, vastíssimo. Só chegou até nós poucas coisas. E olha que dentro das poucas coisas são muitas coisas. Chegou a retórica de Aristóteles, a metafísica de Aristóteles, a política de Aristóteles, a história dos animais, da alma, do céu. Tantas obras ainda chegaram até nós. Mas a produção de Aristóteles é um negócio assim extremamente assombroso. Para mais de 300 obras ele teria escrito. E para onde foram essas obras? A maioria delas foram queimadas junto com a Biblioteca de Alexandria, no século V depois de Cristo, por uma sucessiva violência, sucessivos ataques de fanáticos religiosos, judeus, cristãos, muçulmanos. O último que deu o golpe de misericórdia foi um muçulmano. Esses livros que estão nessa biblioteca, eles falam do que o Alcorão fala? Não. Então não tem utilidade alguma. Pode queimá-los. E ali o mundo todo viu ruir quase 1 milhão de escritos de grandes pensadores gregos, alexandrinos, romanos. Foi um grande ataque, foi o maior ataque à história do conhecimento que nós tivemos até hoje. E isso coincidiu com a queda do mundo antigo, do Império Romano. O mundo mergulhou num período que nós conhecemos como medieval, é um período de obscurantismo. Nem todo ele, é claro,
Nós não vamos aqui fazer um pré-julgamento da Idade Média, tem muitas coisas valiosas que surgiram durante o período medieval. Mas a queima da Biblioteca de Alexandria coincidiu com um período de descenso do conhecimento das cidades, das instituições democráticas, onde o povo foi para os campos, para as zonas rurais, a igreja tomou de conta. Aí via esses filmes que a gente vê na Idade Média como era. Muito diferente daquele esplendor de uma Atenas, do esplendor de uma Roma, do esplendor de uma Alexandria, centros culturais do mundo. Aqui eu não estou querendo fazer nenhum julgamento, pré-julgamento à Idade Média. No entanto, não tem, para mim, o mesmo brilhantismo que teve o mundo antigo, o mundo do século de ouro, por exemplo, da Grécia Antiga, o século V. Então, essa biblioteca, os escritos de Aristóteles se queimaram, né, foram queimados, e por isso que muitos dizem, olha, o homem, ele elaborou tantas coisas, pode ser que seja realmente dele, isso aqui, numa fase da elaboração da retórica, ele ainda jovem, ter elaborado um tratado, depois mais na frente ter reformulado, então tem essas teses aristotélicas. E eu fico realmente impressionado quando eu leio a retórica de Alexandre e essa. E como os estilos são parecidos, como o estilo argumentativo. Aristóteles ensinou o mundo a escrever cientificamente. Hoje nós temos as teses de doutorado, as dissertações de mestrado, esses escritos acadêmicos, nós aprendemos com Aristóteles. Aristóteles nos ensinou a escrita científica, a escrita acadêmica. Nós aprendemos com ele. Então a gente não lê os livros de Aristóteles procurando beleza literária. A gente lê os livros de Aristóteles procurando conhecimento sistematizado, procurando ciência, filosofia, retórica, metafísica, botânica, procurando ciência. E os livros de Platão têm sim a beleza literária. Platão, além de ser um grande estudioso, era um literato, era um poeta também. Então não tem a mesma beleza de um banquete de Platão. Então, um dos livros mais extraordinários que eu já li, o Banquete de Platão, ou uma República, outro grande livro de Platão, ou o Fedro, que é uma maravilha de diálogo, o Fédon, Platão apaixona. Diógenes Laércio, que foi um historiador da filosofia antiga, seja bem-vindo, Denis, ele disse que Platão alçou um voo tão alto que a inveja não alcançou Platão, pelo espírito de Platão. E Hegel vai dizer, são os dois mestres do gênero humano, Platão e Aristóteles. Para nós sabermos que nós não estamos tratando de Aristóteles apenas, às vezes o Aristóteles chato que a gente vê. A maioria das vezes que a gente estuda Aristóteles é um Aristóteles chato. Ninguém consegue ver a forma como às vezes é passado. Um dia desse eu vi meu filho aí estudando filosofia. Eu digo, meu Deus, desse jeito aí, como é que a pessoa vai poder gostar de filosofia num negócio desse? Então Aristóteles, ele é um fundador do pensamento racional científico do Ocidente. É por ele. Eu realmente, quando eu leio... Para gostar de ler Aristóteles, tem que gostar da escrita acadêmica. Tem que gostar da escrita científica. Porque Aristóteles fala e justifica. Aristóteles fala e cita a fonte. Era um homem extremamente culto, enciclopédico, vasto. Então, Aristóteles, quando elaborou essa retórica aqui, ele fez estudando todos os manuais que existiam na época, antes dele. Que Aristóteles ele não desprezava, não. Ele ia na fonte, criticava, defendia, examinava a obra, citava os seus próprios adversários. Citava os seus próprios adversários, que isso é raro. Só tem um aqui que ele só cita uma vez e as pessoas sabem que é por uma incompatibilidade mesmo, com Demóstenes. Porque Aristóteles era pró-Alexandre. Aristóteles era pró-Filipe da Macedônia. E Demóstenes era o grande inimigo de Filipe. Demóstenes era o grande inimigo de Alexandre. Era o homem que fez tudo para salvar a Grécia do domínio de Filipe e de Alexandre, que eram amigos de Aristóteles desde muito tempo. A família de Aristóteles era amigo dos parentes de Filipe da Macedônia, são da mesma região. Aristóteles nasceu em Estagira, na região da Mesopotâmia. E só cita uma vez Demóstenes, mas mesmo assim ainda cita Demóstenes. Continuando aqui, para a gente terminar essa introdução,
Olha, são obras que realmente existe uma similaridade de ideias, mas ninguém pode dizer que esta obra é de Aristóteles. Por quê? Porque Aristóteles, ao elaborar sua retórica, ele lia todos os manuais e assimilava aqueles manuais. Ele mesmo vai dizer, olha, eu não estou criando algo novo aqui não. Ele era honesto. Porque uns aproveitam para dizer que estão criando coisas novas que os outros já fizeram. Ele, não estou criando nada novo aqui. O que eu estou fazendo é dando método, é dando sistematização. Olha aqui, ele colocou a retórica no método, porque ele vai dizer assim, todos nós exercemos retórica, todos nós, ninguém foge disso. O pai, o vereador, o empresário, todos nós estamos sempre acusando, defendendo, argumentando, persuadindo, dissuadindo. Todos nós, isso é um dom natural do ser humano. E Aristóteles vai dizer, uns exercem isso de forma natural, porque é dom de todos nós. Outros pela prática. O professor de tanto exercitar, o vereador de tanto exercitar, ele se aperfeiçoou mais ainda do que aqueles que só agem naturalmente. E ele diz, e existe uma terceira forma, que é estudando a retórica, que é aperfeiçoando o método, que é aperfeiçoando o sistema, que é entendendo como isso, lá naquela pessoa que não entende nada de retórica, mas ele é capaz de persuadir. Aquele que também, o vereador que não entende nada de oratória, é também capaz de persuadir. Por que isso? Porque é algo natural do ser humano. E o método vai nos ajudar a entender por que isso. Como persuadir? Que momento nós vamos ter que falar? Como organizar um discurso? Então é isso que Aristóteles faz com a retórica. Dá um método. Não é que não tenha um método. Ele aperfeiçoa um método e dá profundidade filosófica à retórica. Porque desde antes, a retórica já tinha um método. Desde com Córax e Tises, lá na Sicília, que a oratória tem origem lá na Sicília, no século V a.C., a escola de oratória dos sicilianos, e aí estão relacionadas à origem da oratória. Empédocles, Córax, Tises e Gorgias, todos eram da região da Sicília. É lá da Sicília, na Itália, ponta da bota italiana, que essa retórica vai para Atenas, e lá alcança o esplendor, aí 100 anos depois, chegando aqui em Aristóteles. Quando Aristóteles escreve a história, a sua retórica, a retórica já tem uma história de 100 anos. 100 anos. Desde quando iniciou lá com Córax e Tises. Então, de alguma maneira, é bem próximo do nascimento da retórica ainda. Olha, essas obras, o estudioso da retórica, o pesquisador da retórica, ele não lê uma obra dessa só uma vez. Eu já estou com a segunda leitura dessa obra aqui. Eu compro livros assim, eu nem leio o mesmo. Comprei esse daqui, li, aí depois eu compro um novo para não me atrapalhar com os rabiscados, com os riscos que eu fiz, para outra leitura. Cada leitura a gente apreende, a gente domina, a gente se aprofunda, a gente adentra no espírito da arte retórica, que os gregos tinham como a arte suprema. A arte suprema. Então são livros que, para o estudioso da retórica, não basta uma leitura, uma segunda leitura, se for preciso uma terceira, uma quarta, ele faz, porque ele quer se enraizar na ciência, ele quer se enraizar na arte. E cada vez que ele faz, é uma leitura diferente. Porque às vezes, a leitura que a gente faz hoje, a que nós fizemos 5 anos passados, não é a mesma. Muita coisa aconteceu na nossa vida, pode entrar, Raquel, fica à vontade. Quantos problemas nós não já passamos, quantos problemas nós não já superamos, quantas coisas nós não aprendemos, muita coisa muda em 5 anos. Então, quando eu fiz essa leitura aqui, já estava há mais de 5 anos. Hoje eu fiz com outra visão, outra experiência, até com mais conhecimento da arte retórica. É diferente. Eu tenho essa tradução e tenho uma tradução também que eu pesquisei aqui em espanhol, Retórica a Alejandro, da Biblioteca Clássica Credos, que é em espanhol. Também tem uma ótima introdução. Eu só consegui a obra nessa digital. E também a Retórica de Aristóteles é outra obra que eu li há 5 anos. Para mim, essa é uma das melhores traduções, de Manuel Alexandre Júnior, que é um português. Tenho essa retórica traduzida por o Edson Bini, que tem essa coleção aqui. Estou lendo novamente a retórica nessa tradução. E eu tenho a Retórica de Aristóteles também
traduzida por Antônio Pinto de Carvalho. Então, tem 3 traduções da arte retórica. Porque uma coisa é ler uma tradução, eu não vou ler diretamente do grego, porque eu teria que despender muito tempo para eu aprender o grego, eu aprendo palavras do grego, o espírito do grego. Eu vou deixar para os estudiosos do grego traduzido para mim. Agora eu posso ler uma tradução diferente, outra tradução diferente, outra tradução diferente, para eu ver que algumas coisas mudam, compreensões mudam. Às vezes tem uma citação que eu vou aqui e digo, eu gostei mais dessa. Aí eu vou aqui e leio de novo, não, essa não me atendeu não, essa daqui é melhor. Aí eu passo a escolher aquela citação que mais me atende. Por exemplo, a melhor definição de retórica, eu sempre uso a deste livro aqui. É a capacidade de ver teoricamente aquilo que em cada caso é capaz de gerar persuasão. Esse é o conceito que eu gravei, que eu uso dessa tradução. Ou seja, retórica é a capacidade, a sua, de todo mundo aqui, de ver teoricamente, de ver na mente, de ver intelectualmente, de ver na memória. Aquilo que em cada caso, não é a mesma coisa que serve para um caso, vai servir para outro, não. Cada caso, para os jovens, para os anciãos, para os progressistas, para os conservadores, para os ateus, para os evangélicos, cada caso é diferente, cada auditório é diferente, é capaz de gerar persuasão. O pastor no púlpito, o advogado no tribunal, o político nas assembleias, como é que ele apura essa capacidade? Isso é fantástico, é uma arte suprema, é uma coisa extremamente, às vezes, oculta, porque o que desenvolve essa faculdade, ele começa a perceber o que em cada caso é capaz de movimentar as pessoas, convencer as pessoas, porque ele começa a apurar essa visão interior, essa visão retórica, para aprender o que em cada caso é capaz de gerar persuasão. Então isso é um trabalho de desenvolvimento dessa faculdade interior que todos nós temos. Então o estudioso lê essas obras diversas vezes, em traduções diferentes, para se apropriar do conhecimento. Então essas são as obras centrais da nossa pesquisa aqui. Tem também uma obra que eu li, que é uma dissertação de mestrado, O Poder da Linguagem, de Lewis Roden, A Arte Retórica de Aristóteles, um bom estudo sobre a arte, que eu também consultei. Temos também essa obra-prima aqui, História da Educação na Antiguidade, o papel da retórica, fala também do papel da retórica no mundo grego, no mundo romano. É uma obra muito fundamental e clássica da educação. História da Educação na Antiguidade, de Henri Irénée Marot. Então, feita essa introdução, para que os senhores saibam do que nós estamos falando, de que época nós estamos falando, de que obra nós estamos falando. Então, nós estamos falando dessa obra Retórica Alexandre, escrita no ano 340 a.C., provavelmente por Anaxímenes de Lampsaco. Aqui nós estamos dando como, aderindo a essa compreensão de que é desse homem, que nós vamos ver agora quem é. Falamos tanto, quem é Anaxímenes de Lampsaco? Primeiro, ele nasceu numa cidade chamada Lampsaco. Por isso que no mundo antigo era chamada assim. Péricles de Atenas, Anaxímenes de Lampsaco, Aristóteles de Estagira. O sobrenome era a cidade que a pessoa nasceu. Então, Lampsaco é uma cidade que fica perto da região de Troia, onde aconteceu a Guerra de Troia. Essa cidade ainda existe, e existe graças, segundo a lenda, a Anaxímenes de Lampsaco. Porque ela seria destruída. Depois nós vamos ver por que essa cidade conseguiu sobreviver. Ela é mais ou menos o tamanho da cidade de Tarauacá. Fiz uma pesquisa sobre essa cidade. Ela tem em torno de 26 mil habitantes e está lá na Turquia, atual Turquia, porque aquela região da Turquia hoje, que o Francisco já visitou aí, teve a oportunidade de visitar a Grécia, aquela região toda, é Turquia. Mas antigamente era a Grécia asiática, tudo aquilo ali era Grécia. Éfeso, essas cartas que Paulo escreve para aquelas comunidades ali, tudo era ainda mundo greco-romano. O próprio Paulo de Tarso da Bíblia vai ter uma educação greco-romana. Era um homem que dominava a retórica, era um homem que dominava a cultura grega, era um homem que tinha um conhecimento da cultura helenística.
Então, o nome do pai de Anaxímenes era Aristócles. Era discípulo de Diógenes o Cínico, aquele que teria mandado Alexandre sair de frente do seu sol. Alexandre chegou para Diógenes e disse: diga, Diógenes, que tu desejas que eu te atenderei. E Diógenes morava num barril em Atenas e a sua presença fazia sombra ao sol. E ele disse: eu te peço, Alexandre, saia da frente do meu sol. Aí então ele voltou com seus discípulos e os discípulos ficaram rindo de Diógenes. E Alexandre então disse: se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. Então foi um grande tributo que Alexandre prestou a Diógenes. E por incrível que pareça, nós temos aqui um dos homens do círculo de Alexandre, que era discípulo de Diógenes, o Cínico, que era Anaxímenes de Lampsaco, era discípulo de Diógenes. E de um tal de Zoilo, que não é tão conhecido, mas era um literato que criticava muito Homero. Ele nasceu em Lampsaco, perto de Troia, era historiador, ele escreveu uma história da Grécia, ele escreveu uma história de Alexandre, ele escreveu uma história de Filipe, chamada Filípicas, é um nome parecido com, igual ao de Demóstenes, lá que ele escreveu Filípicas, mas essas obras não sobreviveram, não chegaram até nós. Mas era um historiador. Historiava as batalhas de Alexandre. E quando Alexandre saiu da Grécia para conquistar a Ásia, ele foi junto, historiando. Olha onde é que o pessoal aí, quando disputa, tem o seu próprio biógrafo, seu historiador. Anaxímenes era historiador de Alexandre. Alexandre não era besta, já tinha essa visão toda. Ele chegava, já tinha todo mundo lá registrando, só não, se tivesse fotografia era filmando, WhatsApp mandando para as pessoas, se tivesse na época era tudo isso aí. Conquistamos a Ásia, conquistamos não sei o quê, conquistamos a Índia, conquistamos Jerusalém. Então ele registrava essas batalhas. E ele dava grande ênfase em seus livros retóricos aos discursos dos personagens. É o que vai se mais destacar, segundo os estudiosos nessas obras, era a ênfase que ele dava aos personagens que faziam parte dessas histórias, seus grandes discursos. Como Tucídides, que viveu antes de Anaxímenes, fazia no seu clássico História da Guerra do Peloponeso, um dos fundadores da ciência histórica. Então ele imita de alguma maneira Tucídides, que é o pai da história, juntamente com Heródoto, essa forma de dar valor aos discursos dos grandes líderes. É um livro extremamente lindo, o livro História da Guerra do Peloponeso, pela capacidade que Tucídides tem de dar a palavra com igual presença a atenienses e a espartanos. Há um pró e o contra. É um combate dialético de ideias todo o tempo, a narrativa da guerra, a história da Guerra do Peloponeso. Então Anaxímenes se espelha de alguma maneira a esse grande nome da história enquanto saber científico. A história enquanto saber científico é muito influenciado pela retórica. Heródoto, quando escreveu suas histórias, a guerra entre gregos e persas, era retórico ao escrever. Tucídides também. Heródoto teve influência dos sofistas. Tucídides teve a influência dos sofistas, de Gorgias, de Antifonte. Então, esse viés retórico ao escrever a história foi extremamente importante para a consolidação da própria história. Daí os discursos presentes nessas narrativas das grandes guerras, dos grandes fatos. Então é um dos saberes muito influenciado pela retórica, foi a história. Outro grande saber influenciado pela retórica, a filosofia. Filosofia profundamente influenciada pela retórica. Aristóteles e Platão vai gastar grande parte do seu tempo para combater os sofistas, para combater a retórica. E não se combate retórica sem retórica. Não se combate retórica sem retórica. É preciso ter retórica para combater a retórica. Então Platão desenvolveu isso, Aristóteles também desenvolveu essa capacidade. É tanto que Platão vai teorizar sobre a retórica lá em Gorgias, no seu diálogo, lá em Fedro, outro diálogo, lá em Protágoras também, em outros diálogos. Vai colocar a retórica como centro dos seus diálogos. E Aristóteles vai escrever um próprio livro sobre retórica. A retórica influenciou essas artes, essas ciências, todas. Era o saber mais
importante do mundo antigo, até mais do que a filosofia. Nietzsche vai dizer isso. Não há algo tão persistente, tão influente, tão profundo no helenismo do que a retórica, que se entranhou no seu povo, que se entranhou no Ocidente, e hoje nós estamos aqui na Escola de Atenas, dentro dessa mesma tradição, dessa história que se enraizou, que se perpetuou, que continua viva, essa ciência tão fundamental para a gente entender a nós mesmos, os outros e a sociedade que nós vivemos. A retórica me dá instrumentos para eu compreender a realidade que nós estamos vivendo. Então, essas obras históricas foram perdidas, mas Anaxímenes de Lampsaco era um homem muito culto. Ele transitava no campo da retórica, ele transitava no campo da história, ele transitava no campo da poética. Era um homem que era profundo conhecedor desses gêneros literários. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Não confundir o Anaxímenes de Lampsaco, o nosso Anaxímenes, com outro Anaxímenes famoso na história da filosofia, que é Anaxímenes de Mileto, que fazia parte ali. Qual foi o mais antigo filósofo da Grécia, considerado filósofo? Tales de Mileto, que viveu ali no século VII, quase 300 anos antes do 200 anos antes do Anaxímenes. Tales tinha um discípulo chamado Anaximandro, que também era de Mileto. E Anaximandro tinha um discípulo chamado Anaxímenes, que também era de Mileto. É só para fazer aqui um parênteses para a gente não confundir esses Anaxímenes. Anaxímenes de Mileto era um filósofo, discípulo ali da escola dos Milésios, que vinham de Mileto. E o Anaxímenes de Lampsaco é o nosso historiador, é o nosso retor que viveu depois. Tem uma história que é o seguinte: Alexandre ia destruir Lampsaco. Completamente. Ia devastar Lampsaco, como eles já fizeram com outras cidades. E aí os habitantes de Lampsaco recorreram ao seu mais ilustre filho, Anaxímenes, porque sabia que era também professor de Aristóteles, professor de Alexandre, que nem Aristóteles. Foi só Aristóteles que foi professor de Alexandre. Anaxímenes também era educador, preceptor, professor de Alexandre. E Lampsaco estava colocando empecilhos para que Alexandre adentrasse na Ásia, para conquistar a Ásia. E Alexandre disse que ia destruir todos os habitantes. Então Anaxímenes é convocado para ser o diplomata, o porta-voz de sua cidade, e quando ele chega no recinto de Alexandre, Alexandre vai dizer assim para ele: não me peça, porque tudo que você me pedir, eu vou fazer contrário ao que você vem me pedir. Aí ele disse: então eu estou lhe pedindo, majestade, que destrua Lampsaco, prenda e mate todos os seus habitantes. Aí Aristóteles não teve, o Alexandre não teve como fazer o que ele estava pretendendo fazer, porque ele disse que tudo que Anaxímenes dissesse, ele ia fazer exatamente o contrário. E aí foi como ele salvou a própria cidade de Lampsaco. Alexandre não teve como destruir, matar, prender a própria cidade, porque é a palavra de rei, então a palavra de rei tem que ser cumprida. E assim ele teria salvo a cidade de Lampsaco, exatamente fazendo o contrário do que Anaxímenes tinha falado: não matar, não prender e não destruir a cidade. Isso é uma lenda, vamos dizer assim, isso é uma história. Tá? Uma das coisas que diferencia a filosofia, a retórica, muitas vezes do pensamento religioso, e aqui eu não estou criticando o pensamento religioso, é que lenda é lenda, realidade é realidade. Isso não é uma crítica ao pensamento religioso. Então, por isso que eu não vou dizer que aconteceu isso, é uma lenda, é uma história que tem. É verdadeiro? Não sei? Não sei, mas é plausível, pode ter acontecido isso. Então, no campo do misterioso, campo do sobrenatural, o campo disso, a retórica, a filosofia sempre faz uma adenda. Diz a lenda, reza o mito, né? Isso não quer dizer que tem menos importância. Tem verdade no mito, tem lições morais no mito, só que não toma um mito muitas vezes como uma realidade, que às vezes dificulta, né? Filosofia é exatamente a fase do pensamento que deixaram de acreditar no mito como uma realidade e passaram a acreditar no mito como uma dimensão diferente do pensar racional, filosófico. Eles não ficaram presos no mito, porque senão até hoje eles estavam com um livro sagrado, os mitos, lendo aqueles mitos e achando que era
que era verdade. Então a filosofia faz um rompimento com esse tipo de crença e o pensamento mítico passa a ser um pensamento filosófico, um pensamento racional, um pensamento elaborado, crítico. Mais uma vez, digo que não estou fazendo nenhuma crítica ao pensamento religioso, apenas fazendo uma diferenciação. Então, vamos agora entrar para o terceiro ponto, carta prefácio da obra. Essa carta prefácio é o prefácio, todo livro tem um prefácio. E aqui, supostamente, seria Aristóteles. Ele inicia dizendo assim, Aristóteles a Alexandre, sucesso. É uma palavra que a gente às vezes pensa que é só desse movimento moderno, de busca de sucesso, filosofia de sucesso. Não, a filosofia é uma filosofia de sucesso também. A filosofia também tem sucesso no meio da filosofia. Filosofia é para o homem conduzir sua vida. É para saber administrar sua vida, é para saber administrar sua casa, é para saber administrar a cidade. A filosofia é algo de sucesso. Aí, é autoajuda? Não, se a pessoa quiser chamar de autoajuda, chama, mas a filosofia tem um componente de sucesso. Nós não podemos estranhar isso. As pessoas, quando iam atrás dos sofistas, eram em busca de sucesso. As pessoas, quando iam atrás de Sócrates, eram em busca de sucesso, de aperfeiçoamento. Então, nessa carta início, Aristóteles vai dizer assim a Alexandre, resumindo, há muito tempo tu me pede, não Aristóteles, mas o suposto Aristóteles, que a gente chama em filosofia pseudo-Aristóteles. Há muito tempo você me pede que eu elabore um tratado de retórica para atender ao seu desejo de ser um homem competente no falar. Porque Alexandre escreveu uma carta, teria escrito uma carta, dizendo que queria um tratado, porque ele não queria só ser bom na ação. Ele não queria ser só poderoso, ele não queria só se vestir bem, ele não queria só ser um homem mais rico, ele queria se destacar entre os homens pela capacidade retórica, pela capacidade do saber, porque ele achava vergonhoso se destacar pela roupa que veste, se destacar pelo carro que tem, mas não se destacar pela capacidade de se expressar, de verbalizar, de falar, numa linguagem mais moderna, né? Porque naquela época não existia carro. Então Alexandre queria para si essa capacidade. Era um líder que gostava de filosofia, que gostava de retórica, que aonde ia nas suas viagens mandava os animais para Aristóteles estudar, espécies de plantas, animais, dava livros para Aristóteles, aonde ele chegava nos cantos, pegava os manuscritos, comprava os manuscritos, mandava tudo para o seu mestre, Aristóteles, lá no seu liceu. Então ele teria escrito essa carta para Aristóteles, e o Aristóteles então vai dizer algumas coisas importantes nesse prefácio, extremamente importantes para a arte retórica. E aí que eu cito aí. Aí, Aristóteles vai dizer, Alexandre, a referência é a razão. Do teu discurso, a diferença é a razão, é a racionalidade. Guia-te pela razão, Alexandre. É o que há de mais divino no homem. Devota-te ao estudo do discurso racional. Aconselha o mestre Aristóteles, pseudo-Aristóteles, que a gente não sabe se é ele. Se vê com os olhos do corpo é prazeroso, a penetrante visão do espírito é maravilhosa. E continua, abominamos como selvagens e bestiais aqueles que agem irracionalmente. Diz Aristóteles. E aí ele fala o que é o logos para o grego. O que é o logos para o grego? É o divino no homem. É uma palavra muito cheia de significados na Grécia. Logos é discurso, logos é palavra, logos é livro, logos é pensamento, logos é consciência, logos é percepção, logos é o ordenador do cosmos. Por isso que quando João vai escrever lá o seu evangelho, ele vai dizer em grego, e o logos se fez carne. Em latim vai estar lá, e o verbo se fez carne. Porque o logos era essa compreensão que o grego tinha do logos. E Aristóteles vai dizer exatamente, devota-te a desenvolver esse divino em ti. Fala com racionalidade, fala com plausibilidade, baseia-te nos fatos. Abandona o mundo das opiniões sem fundamento.
vê o mundo com percepção racional. Guia-te por ela, tua conduta não correrá perigo. O grande conselho para falar bem. E o homem que fala bem, o homem que argumenta bem, ele é um homem racional. A retórica aristotélica é uma retórica racional. Embora ele não esqueça de trabalhar o emocional. O livro segundo desse livro de Aristóteles é só sobre as emoções. O patos, as emoções, as paixões. Mas o condutor da retórica aristotélica é o logos, é a razão, é o discurso racional. É o discurso que se aproxima da cientificidade, embora não seja cientificidade matemática, cartesiana, positivista. É uma racionalidade dialética, é uma racionalidade do plausível, do possível, e não dos 2 mais 2 é 4. Nós não podemos exigir que o matemático fique achando, acho que vai dar isso, essa conta. Ninguém tolera isso do matemático. A gente quer precisão do matemático. Eu acho que isso, mais isso aqui, essa numeração vai dar isso. Quem é que vai acreditar no matemático dizendo um negócio desse? E do orador nós não podemos exigir precisão matemática. Ele tem que ser o quê? Plausível, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser crível, persuasível, acreditável. Então o orador racional, ele não anda dizendo absurdos e não anda querendo convencer as pessoas de absurdos. Porque ele é um ser racional. E isso, para o orador, não está desvinculado de espiritualidade. Por isso que Aristóteles vai dizer assim, é o que há de mais divino no homem. Por que mais espiritualidade do que a própria racionalidade? A dimensão racional. Que é o que há de mais divino no homem. Então os gregos eram espirituais da sua maneira. Os gregos eram uma civilização extremamente espiritual. Quando Paulo chega em Atenas, ele vai dizer, eu vejo em tudo, ó atenienses, que vós sois os mais religiosos dos homens. Paulo reconhece isso no próprio espírito do povo ateniense. Está lá na sua presença lá em Atenas, no Areópago. Ele inicia dizendo isso. Então o povo ateniense, o povo grego, era um povo espiritual. Então, nessa carta prefácio, Aristóteles faz um grande elogio do Logos, uma apologia do Logos. E aí o autor diz que vai se basear para escrever esse livro em outros livros que já foram escritos, principalmente o de Córax. Como nós vimos no simpósio passado, foi o fundador da retórica, Córax e Tísias, que para muitos é uma pessoa só. Tísias, o Córax, Tísias, o corvo, que o corvo era relacionado à retórica como artimanha, como um obscurantismo para querer dominar as pessoas. Então, acredito que era só uma pessoa só, Tísias e o Córax. Mas para muitos também eram dois, Córax, professor de Tísias. Foram os inventores da arte retórica. Nós temos um simpósio só específico e original sobre esse tema, como esse aqui é um simpósio original. Na plataforma do YouTube, esse é um dos simpósios originais da Escola de Atenas. Você não vai encontrar facilmente alguém explicando a retórica a Alexandre. Como você for procurar no YouTube, não vai encontrar tão facilmente alguém abordando o início da arte retórica com Córax e Tísias, como nós estamos trabalhando na Escola de Atenas, propondo-nos a fazer um trabalho original com a retórica no país, com estudo, com pesquisa, com investigação. Tá bom, falamos aqui do prefácio e nós vamos agora entrar no corpo do texto. Rápido. Forma rápida não, forma breve. O texto, esse texto aqui é dividido em 38 capítulos, bem pequenos, 38 capítulos pequenos. E ele vai dizer que existem 3 tipos de gêneros. Nós sabemos que o gênero é maior do que a espécie. Existem 3 gêneros de oratória. Oratória deliberativa, que é a oratória política. A oratória judiciária, que é a oratória dos tribunais, dos advogados, dos promotores. E a oratória epidídica, que é a oratória que visa elogiar uma ideia, visa elogiar alguém, ou condenar alguém, ou é uma oratória ligada à própria arte de ensinar, como nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos diante de uma oratória política, porque nós não estamos querendo convencer ninguém a votar uma lei ou dar um caminhamento diferente em relação a isso.
Nós não estamos num ambiente político. Não é forense porque não estou diante aqui de juízes que vão julgar se o réu é culpado ou inocente. Mas eu estou diante de um público que está observando para julgar. Por exemplo, se esse conteúdo lhe foi útil, se esse conteúdo lhe foi bom, se esse conteúdo lhe acrescentou, se esse conteúdo louvou bem o livro, elogiou, fez a crítica, de alguma maneira é um juiz de tipo diferente. É uma oratória epidídica, que quer dizer de exposição. Então, são esses 3 tipos de oratória que existem. Todas as oratórias se encaixam dentro desses 3 gêneros. O pastor, quando está ensinando na sua igreja, ele está praticando a oratória epidídica. O professor, quando ensina na sua escola, é a oratória epidídica. O advogado no júri é oratória judicial. No Supremo é oratória judicial. Até mesmo numa comunidade, numa igreja, em algum lugar onde se reúne para julgar o ato de alguém, é uma oratória de natureza judiciária. Vamos examinar o comportamento daquele fiel tal que teria traído a mulher e é um pastor. Vamos decidir aqui se realmente isso aconteceu e se realmente ele vai permanecer como pastor. Aí forma-se aquele núcleo ali central de julgamento, aquilo ali tem a natureza judiciária, porque eles vão buscar, investigar o passado, se realmente fez, se não fez, como foi, a defesa para ele, a acusação e a sentença dos responsáveis por julgar. Então não é só no ambiente do tribunal, é a natureza da própria retórica que vai dizer que tipo de oratória nós estamos tratando. E a oratória política ela também é vasta. Até num condomínio, quando a reunião dos condôminos se decide para determinadas posições no condomínio, ali nós estamos diante de uma oratória de natureza deliberativa, política. Vocês votam, concordam que a gente possa, a partir de hoje, aumentar essa mensalidade? Aí, então, concordo. É a deliberativa. Né? E, então, ela é a natureza, perceber essa natureza. O empresário, quando quer vender mais, está tudo dentro dessa amplidão da retórica epidídica. E aí, o que é que Anaxímenes vai dizer? Dessas 3, nascem 7 espécies. Não é difícil de entender. Por exemplo, na oratória política, nasce a capacidade de persuadir e dissuadir quem vai votar, por exemplo. Concordo com a lei ou não concordo? Como é que vai ser? Tem uns que vão persuadir, mostrando a utilidade daquela lei, o benefício daquela lei para o futuro, para as pessoas. E aqueles que não apoiam vão tentar dissuadir aquilo ali. Então, nessa oratória política, geralmente se trata de guerra, de orçamento, de lei. De tudo isso que se trata, por exemplo, os parlamentares no país. Então, trata-se de persuadir e de dissuadir. Sim? Tentar reverter a persuasão realizada no respeito do... É fazer exatamente o contrário. Aí eu vou dar aqui o conceito de persuasão que o livro traz. Tão atual que eu não vejo nem com a capacidade nossa de atualizar esse conceito dele, para você ver a perenidade da retórica. Ele vai dizer aqui que persuasão é uma exortação. É um discurso. No sentido de induzir as pessoas a uma certa escolha. Discurso ou ação. Então, como é que a pessoa quer persuadir? É um discurso que visa a levar as pessoas a aceitar determinada proposta. A dizer determinadas coisas, a pensar determinadas coisas e a agir de determinadas coisas. É esse o objetivo da persuasão. E a dissuasão, ele vai dizer exatamente o contrário. É você exortar a pessoa no sentido de induzi-la a não praticar determinada escolha, a não dizer determinadas coisas e a não praticar determinadas coisas. É o contrário, é o inverso. Persuasão e a dissuasão. Uma não deixa de ser a outra. Mas tem um contraditório aí. Uma visa uma ação positiva e a outra visa uma ação negativa. Uma omissão, não fazer uma coisa. Negativa não no sentido de ser ruim, né? No sentido de se abster a fazer. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, isso aí é típico da oratória deliberativa, sinônimo de oratória política, que vai deliberar, vai decidir. Então, nós estamos 7 espécies, né? Persuasão e dissuasão, características da oratória deliberativa. Aí tem 2 que são características
da oratória forense. Acusar e defender. Naturalmente é isso. Mas aí tem algo em comum. A pessoa tem que ter um argumento. Extremamente incomum. Tem que estudar, tem que ter... Exatamente. O bom advogado é um bom promotor. E o bom promotor é um bom advogado, porque eles precisam ter a visão antilógica dos seus argumentos. Então, acusar e defender são espécies da oratória judicial. É um pouco diferente acusar? É. É um pouco diferente defender? É. Mas são coisas que se convivem, que se aturam, que se imbricam. Porque eu atuo como defesa, mas eu também atuo quando eu vejo que o caso é importante para sustentar uma acusação. Eu também atuo como assistente de acusação. E aí a oratória é totalmente diferente. Porque o acusador, o seu objetivo é fazer com que os juízes não gostem do réu e nem das ações que ele fez, por meio das provas e tal. Todo o tempo o promotor está querendo causar indignação, ódio, repulsa no homem que está sentado ali. E o advogado está todo o tempo ali querendo criar uma piedade, uma compaixão, um entendimento. Se fosse você, olha, não sei o quê. Então são coisas diferentes, de alguma maneira, mas que estão juntas. O promotor muitas vezes defende na sua arte de acusar e o advogado acusa na sua arte de defender. Então isso tem que ter essa capacidade dialética, o homem que atua no mundo forense, para saber que quando o promotor fala uma coisa, ele toca dentro dele. Isso aí ele foi forte. Vou ter que rebater, vou ter que esclarecer. Por quê? Porque o advogado ele não está ali alheio ao que o promotor está dizendo, ele não está vendo o WhatsApp, ele não está lá fora fumando, ele está atento ao que o promotor está falando. E aquilo que é bobagem, ele vai deixando isso aí. Agora, isso aqui doeu, isso aqui foi forte, isso aqui ele me aguarde, isso aqui eu vou responder, deixa chegar a minha vez. É porque ele sabe que aquilo ali teve repercussão no espírito do jurado. E ele vai ter que encarar a prova, ele vai ter que encarar os argumentos, ele não vai ter que passar por cima. Ele vai ter que pegar tintim por tintim e rebater de alguma maneira. Rebater de alguma maneira. Se o promotor diz que é a lei, o advogado vai ter que dizer, mas a lei tem uma lei superior a essa lei que o senhor fala, que é a lei natural. É a lei dos direitos humanos, é a lei da natureza. Aí se o promotor for para a lei da natureza, não, doutor, é a lei dos homens que nós temos que cumprir, é essa lei que está vigorizando. Então ele tem que ter essa capacidade elástica de argumentar. Tá. Deliberativa, gênero deliberativo, dissuasão, persuasão. Gênero judiciário, acusação e defesa. Gênero epidídico, louvor e vitupério. Louvor e vitupério. Numa festa de aniversário, quando alguém é chamado a falar, ele vai ali proferir uma oratória epidídica, louvar o aniversariante. Né? Quando o político, quando quer criticar o outro, ele vai vituperar. Então eles vão atrás da vida pregressa do cidadão, vão atrás de coisinhas para desprestigiar. Então essa oratória epidídica, ela visa louvar ideias ou condenar ideias. Louvar pessoas ou condenar pessoas. Louvar projetos ou condenar projetos. Ela tem essa natureza. Quando eu estou aqui, de alguma maneira eu estou a louvar uma ciência. Eu estou a louvar uma ideia. Eu estou a louvar uma cultura. Eu estou a promover valores de uma civilização. Que é essa nossa escola. Que tem essa missão de se colocar no lugar de ser herdeira dessa tradição clássica antiga e de ser a promotora desse novo momento no mundo de ressurgimento dessa cultura clássica. Então, de alguma maneira, nós estamos aqui louvando algo. Pessoas, ideias, culturas. Não de uma forma cega, mas fazendo nossas críticas também. Que hora eu sou platônico, hora eu sou aristotélico. Depende muito dos meus estados emocionais, depende muito das minhas situações. Ora a gente é muito platônico, ora é muito aristotélico. Isso está dentro de nós. Ora a gente é mais conservador, ora a gente é mais progressista, ora a gente é mais de direita, ora a gente é mais de esquerda. E as pessoas acham que isso são coisas externas ao homem. Não, são coisas internas ao homem. Esquerda e direita sempre existiram no mundo. Não com esses nomes, mas sempre existiram. Lá na Grécia tinha os democratas e os aristocratas. Tem aqueles que pensam mais progressistamente e aqueles que pensam mais conservadoramente. Isso está dentro do ser humano. Depende da idade, depende da cultura, depende do momento. Muitas vezes, quando um partido está muito tempo no poder, aquela ideologia tende a arrefecer e aquelas mesmas pessoas que
votaram tanto tempo, começam a ter sentimentos diferentes dentro dele mesmo. Por quê? Os mesmos que elegeram, de repente, mudaram tudo isso. Então, por isso que a retórica me permite a compreender o mundo também. As decisões das pessoas, a compreender também a cada momento como as pessoas estão pensando, sem se estar muito admirado com o ser humano. Como já dizia um poeta romano, nada que é humano me é estranho. Então a retórica nos proporciona esse certo conhecimento do que é humano. Do que é humano. Continuando. Aí ele vai dizer, depois dessa explicação, que há 7 linhas mestras de argumentação que é inerente a todos os tipos de oratória. Quando eu quero convencer alguém, existem 7 linhas mestras desse trabalho. Primeiro, quando a gente quer convencer alguém, a gente tem que mostrar para elas que são coisas justas o que nós estamos pedindo. Às vezes não pode ser não tão justo, mas é legal. Mostrar que é legal. Às vezes é diferente, porque a lei diz o que é o sentimento de justiça. Nós temos que mostrar para elas que são apropriadas. São atitudes apropriadas, pertinentes, necessárias. Mostrar para elas que é algo honroso, aquilo que a gente está querendo que elas sigam. Ou façam. Mostrar para elas que também causam prazer, que ninguém quer fazer coisas que causem dor. O homem busca o prazer, naturalmente o homem é conduzido para o prazer. Ele evita dor e se conduz para o prazer. Então você não vai querer convencer as pessoas incentivando ela a estar sentindo dor, que eles não vão lhe seguir. Tem que mostrar que é prazeroso. Isso a gente não pode mostrar que Tá, continuando. E execuível, porque ninguém gosta de coisas difíceis. Rapaz, eu estou te propondo uma coisa para a gente ganhar muito dinheiro, mas é muito difícil. O cara diz, então, tchau, meu amigo, muito difícil. Não, rapaz, eu estou te propondo um negócio para ganhar dinheiro e o negócio é bom, é fácil, dá para a gente fazer. Porque senão a pessoa, aí já abre, tá, quero ouvir. Se é fácil, se é bom, dá para fazer. Agora você vai convidar uma pessoa para uma coisa, rapaz, é muito difícil. Rapaz, vamos para aquela cidade lá agora para a gente chegar lá. Rapaz, o negócio é ralado. Não, tchau, meu amigo, pode ir. Então tem que mostrar para as pessoas que o que nós estamos propondo para elas é algo execuível. E se a gente não pode mostrar nada disso tudo, a gente tem que mostrar que é necessário. Ela aceitando ou não, é daquele jeito que vai acontecer. Ou por uma lei, ou por uma lei da natureza, ou por um conhecimento apropriado. Então, essas são as 7 linhas mestras que nós trabalhamos em todos os tipos de oratória. Você não vai querer convencer as pessoas mostrando que é desonroso aquilo que você está defendendo. Tem que mostrar que é honroso. Então, quando a gente está querendo persuadir alguém, a gente dá uma olhada nessas 7 linhas mestras. Será que eu estou propondo a essa pessoa é justo? É legal? É prazeroso? É honroso? É nobre? É execuível? É plausível? Passar por essa peneira das linhas mestras. E isso a gente pensa que é uma coisa tão fácil, né? Mas não é não, porque para a gente persuadir do justo, a gente tem que conhecer o justo. Para a gente persuadir da lei, a gente tem que conhecer a lei. Para a gente persuadir o que é honroso, nós temos que saber o que é nobre e honroso. Por isso a oratória não é palavras vazias. A oratória é conteúdo. Quando eu quero convencer alguém de tudo isso, eu tenho que ter, como diz Anaxímenes de Lampsacus, copioso material, farto material, abundante material. O que quer dizer? Cultura, conhecimento, conteúdo, capacidade argumentativa. Como é que eu vou convencer as pessoas do justo se eu não sei o que é justo? As noções filosóficas do justo, legais do justo, dos costumes das pessoas, que são o que é justo, o que não é justo. Se eu não conheço as leis, como eu vou convencer com uma coisa legal? A lei, muitas vezes, não é só aquilo ali, aquele artigo que você lê, porque o ordenamento jurídico é um sistema. Aquela lei, geralmente, ela encontra limites numa outra. Então, eu preciso conhecer o mundo cultural, os costumes das pessoas, a legislação da sociedade, a alma dos nossos ouvintes, para saber o que move eles. Porque para uns alguma coisa pode ser prazerosa, para outros não é. É relativo tudo isso aqui. Não tem nada de absoluto isso aqui. A oratória não trabalha com esse conceito de absoluto. Não é típico da oratória abraçar esse conceito absoluto. Essas linhas, muitas vezes, elas se combinam.
Às vezes é mais determinante uma linha, às vezes é mais determinante outra linha, depender da situação. E isso vai também depender da capacidade do orador, de saber o que em cada... Aí nós vamos entrar no conceito genial de Aristóteles. É a capacidade de ver teoricamente o que em cada caso é capaz de gerar persuasão. É com essa capacidade visionária do orador que ele vai escolher uma linha dessa de argumentação. Vai mostrar para o júri que foi justa a atitude do réu ao defender a dignidade de sua esposa. E que foi legal também. E que foi honroso, porque ela confiava na força do seu esposo para defendê-lo de uma agressão a quem queria invadir seu lar, a conspurcar a honra de sua família. Então ele vai mostrar o justo legal ao conselho de sentença. É um exemplo. Eu usaria mais que parece um tanto quanto utópico, né? Porque é difícil alguém chegar a um preparo tão grande. Você tem que ter uma dedicação muito grande. A dedicação, porque exatamente a oratória é algo conteudístico. A gente sempre está pisando num degrau, a gente sempre tem um degrau acima para andar no campo da oratória. Sempre nós temos um degrau a subir no campo da oratória. Por isso que ler um livro a primeira vez, ler um livro a segunda vez, ler um livro clássico a segunda vez, nós estamos mergulhando num conhecimento clássico, que não foi qualquer um que escreveu, foi um Aristóteles. Foi uma mente iluminada da nossa história, da filosofia. É um homem que tinha perspectiva de universalidade do conhecimento, por isso suas obras sobrevivem hoje também. Claro que muitas coisas foram superadas no campo da ciência, mas aquilo que é essencial sobrevive. E as diversas formas que se apresenta essa linha. O legal, por exemplo, está lá o promotor e o advogado falando exatamente sobre o legal. O promotor dizendo que é legal o que ele está dizendo e o advogado dizendo que é legal o que ele está dizendo. Outra pessoa dizendo que é justo, que ele defende, e outro dizendo, não, isso aí é injusto. Justo é isso que eu estou falando. Então, vejam quanta argumentação nós temos que ter em torno desses conceitos aqui. Perelman vai dizer, todos nós aqui concordamos com justiça, professora Raquel. Todos nós concordamos aqui que justiça é uma coisa boa. Agora, diga, comece a ver o que é que o Cássio acha, o que o Francisco acha, o Alisson, o Oliveira acha, o Caio. Aí arranca ciribolo, confusão. Mas enquanto está na abstração, não, justiça é um negócio muito bom. Quem duvida? Agora, cada um diga aqui, para você ver qual o conceito. Por isso que Perelman me chamava noções confusas. Porque um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz uma coisa, outro diz outra. E aí, o que nós vamos fazer? Brigar, matar uns aos outros? Guerrear? Viver uma vida selvagem? Não. Vamos fazer o seguinte, nós temos o dom da palavra, nós temos o dom do raciocínio, nós temos isso divino em nós, vamos argumentar. E se nós estamos numa polêmica aqui, vamos ter que votar numa democracia e vamos ter que acolher o que votarem. Nós vamos ter que dialogar, nós vamos ter que se entender. A nossa arma é a palavra, nossa arma é o diálogo. Por isso que a retórica é um instrumento de convivência política, de convivência democrática. Não apela para a violência. Apela para a capacidade do homem de argumentar. Se você acha que tem razão, mostre-me, fundamente, justifique. Quem sabe eu posso aceitar, mas tenho o direito de discordar. Mas nós podemos, mesmo discordando um do outro, entrar no entendimento naquilo que dá para entrar e vivermos pacificamente. Você pode ficar lá no seu lado, eu posso ficar aqui no meu, você pode ficar lá na sua religião, eu posso ficar aqui na minha. Você fica lá no seu partido, eu fico aqui no meu. E a gente vai se respeitando. É essa instrumentalidade para a convivência que a retórica nos oferece. Esse entendimento humano. Seja um conservador, seja um progressista. Não é mudar as cores do Papai Noel. Eu vou agora mudar as cores do Papai Noel, colocar Papai Noel azul, porque o vermelho é de comunista. Não tem sentido. Não tem sentido. Nós temos que argumentar em torno disso. Ó, aqui é azul, ó. Eu estou aqui de vermelho, mas o escritório é azul. Eu não tenho nenhum problema com cores. Nenhum problema com cores. Azul da Grécia.
Ah, eu poderia estar aplaudindo o Papai Noel de azul, que é azul da Grécia, azul da minha escola. Mas são cada coisa no seu lugar. Temos que ter razoabilidade. Nós não podemos ideologizar cores. Eu estou aqui de vermelho, é cores do Natal. Ontem eu estava com essa blusa de novo, as pessoas que me viram, rapaz, só tem essa blusa. Mas eu vim de vermelho porque é a cor do Natal. Só tenho ela vermelha. É? E essa cor aqui se chama Brasil. A palavra Brasil significa vermelho, cor de brasa. Então eu estou com a cor de Brasil. Para que nós vamos brigar por cores? Será que só representa o comunismo? A Trump lá no seu partido republicano, a cor é vermelha. O partido mais progressista é azul. Então veja como as pessoas às vezes se embaralham com irracionalidades. E dificultam a convivência por causa de ideologias bobas. Então não tenho um problema com cores. Não tenho nenhum problema com cores. Adoro o azul. E eu vestindo de azul não vou achar que eu sou conservador. Vou me achar isso. Depende muito das emoções que a gente sente para vestir determinadas cores. Hoje minha emoção, minha força, minha vibração está dessa cor. Então as cores têm influência na nossa própria vida também. Então, continuando aí, a oratória conteudística, não esqueçam dessa expressão que a retórica usa. Copioso material, farto material, amplo material, é cultura. Como é que se adquire? Lendo, estudando, pesquisando. Não é achando que eu vou ser um grande argumentador sem cultura. Está numa ilusão terrível. Está vendo das maiores ilusões que a pessoa acha que ele é eloquente por natureza. Não, existe sim a eloquência por natureza, mas existe a eloquência que pode ser aperfeiçoada, aquela natureza de cada pessoa. Então, uma das características da oratória epidídica, quando você louva e quando você vitupera, é maximizar e minimizar as coisas. Quando você está louvando, você maximiza. Conspícuo Oliveira, dos homens mais cultos, Rio Branco. Então, quando a pessoa quer louvar, ele vai maximizando. Claro que não pode se maximizar sem base. Sem base. A pessoa pode maximizar uma qualidade de alguém, mas tem que ter plausibilidade para poder fazer aquilo ali. E minimizar também, muitas vezes, qualidades das pessoas. O orador, perguntará a Isócrates, o que consiste a arte do orador? Que Isócrates é contemporâneo, um pouco mais velho que Aristóteles. Consiste em saber transformar o pequeno no grande e o grande no pequeno. Isso aí está uma grande síntese do orador. Porque muitas vezes aquele pequeno que está ali, ele só é pequeno porque ninguém ainda o apresentou na sua grandeza. Ninguém pôde ver ainda a grandeza daquele pequeno, daquele algo pequeno. Pode ser uma ideia, uma pessoa, um acontecimento. E às vezes uma coisa muito grande porque não apareceu ainda uma pessoa talentosa para mostrar quão pequeno ele é. E isso vai depender da visão interior, da cultura do orador, para poder fazer tudo isso. E uma das características da oratória forense é a prova. Não adianta você ir para o júri com a má causa, achando que porque você é bom advogado vai vencer. É outra ilusão. Porque a oratória é prova. Eu tenho que ter prova para fazer uma boa defesa, para argumentar diante do júri, para ter credibilidade, que o júri não são pessoas incapazes. Nós estamos diante ali de um outro que tem a capacidade, tem inteligência, tem raciocínio, percebe as coisas. Muitas vezes ele não sabe explicar cientificamente o que ele percebe, mas ele tem inteligência para perceber quando a pessoa está defendendo coisas que não tem prova, coisas vazias, não precisa, ele tem o senso de justiça. Protágoras já dizia, por isso que nós temos o direito de votar e participar, todos nós da vida pública, como Platão não queria. Platão não gostava muito da democracia. E Protágoras dizia, todos nós direito de votar, todos nós direito de sermos eleitos, todos nós de participarmos da polis, ou Platão. Protágoras dizia, porque nós, interiormente, Deus, como os gregos falavam, nos deu virtudes como o senso de justiça e o respeito. Então está dentro de nós. Quando alguém está sendo julgado, é atiçado na sua condição de jurado ou de julgador essa capacidade. Não estou dizendo que a pessoa toda vez vai acertar, toda vez vai ser justo, mas ele tem essa capacidade de julgar. Todos nós.
Então tem muita coisa que é comum a todas as oratórias. Por exemplo, antecipar seus argumentos. Muitas vezes aqui eu me antecipo aos argumentos que os senhores podem ter na cabeça dos senhores mesmo. Eu já esclareço determinadas coisas que podem estar soltas, que os senhores podem não ter entendido, que podem pensar diferente. Geralmente eu já me antecipo, eu já explico. E assim também tem que ser o orador no júri, se antecipar os argumentos do adversário, saber o que o adversário vai dizer, ou saber o que está na mente dos seus ouvintes. Não, ele falou isso, mas eu estou pensando nisso. O orador que consegue ver teoricamente vai já antecipar-se a próprias contradições e as reações que estão na mente das pessoas que estão lhe ouvindo. Ele percebe, ele intui, ele penetra com a sua capacidade de visão interior e esclarece, porque ele quer o quê das pessoas? A atenção e a concordância. O orador que não tem essa percepção não é orador, ele não está falando só para ele. O orador está falando, eu estou falando aqui, toda a minha atenção está voltada aos senhores, que são os destinatários dessa mensagem. Estou sendo claro? Estou sendo plausível? Estou sendo conteudístico? Pesquisei? Me embasei? Para que as pessoas possam sentir a força da mensagem? Então, o orador, ele é um homem que se preocupa com o seu público, com a atenção do seu público, que é algo, uma pedra preciosa da retórica, é a atenção do seu público. Aí você vai para os eventos, aí uma pessoa começa a falar, o público começa a sair, e os organizadores não estão aí, os oradores não estão nem aí, porque estão todos voltados para ele. O orador, o retórico vai dizer, meus irmãos, vamos objetivar, é 3 minutos, vamos concluir, aguardem aí, nós vamos já concluir. O retórico, o homem retórico está todo tempo na perspectiva dos acontecimentos de um auditório. Quando você vir uma pessoa falando, um monte de gente saindo, ele não está nem aí, pode ter certeza que falta aquele orador percepção retórica. Percepção retórica. E essa percepção que vai fazer com que a gente escolha o momento de falar, a forma de falar para cada auditório. É a arte de levar em conta a heterogeneidade do auditório que caracteriza o grande orador. Já dizia Perelman, no seu livro Tratado da Argumentação. Gravem isso, que são conceitos que podem nos clarear. É a arte de levar em conta a heterogeneidade do auditório que caracteriza o grande orador. Eu não vou lá para o júri dizer Santa Maria, Mãe de Deus, eu sou agredinho de Santa Maria. Esses crentes aí que falam de Maria. Olha a barbeiragem de um orador como esse. Ele nem conhece, ele nem sabe se aquele jurado pode ter uns 3 evangélicos ali dentro. Quer dizer, o orador ele tem que saber pisar em ovos, como diz no popular, tem que saber andar em areia movediça, tem que saber se adaptar a cada auditório. Ter clareza para evitar a ambiguidade, não ser uma pessoa ambígua, obscura, a gente não entende, não tem clareza. Aristóteles dizia, é a virtude suprema da arte de falar, é a clareza. Não adianta querer falar enrolado, querer falar embuloado, falar barrocamente. Para que isso se o objetivo é fazer com que o público entenda? Que você tenha clareza como professor, como pastor, como líder, como político. O bom uso das figuras de linguagem, que a retórica se diferencia da linguagem comum porque tem uma força persuasiva. Daí a palavra retórica significa dizer de forma mais forte. É esse o sentido da palavra retórica. Dizer. Tórica é um poder, é uma força, é algo distinto. É o que distingue a linguagem comum. Por isso que a retórica tem uma distinção da fala comum. É uma fala comum, mas tem mais força, mais poder, mais trabalho. Nós estamos quanto tempo aí de simpósio? Eu estou sem telefone aqui, só para a gente... Começou 7h30, agora que horas? 8h45. Vamos já concluir. E aí eu quero trazer aqui um destaque de... Nós falamos 7 espécies de oratória. Persuasão, dissuasão, acusação, defesa, louvor, vitupério e a 7ª, a última, oratória investigativa. Que coisa maravilhosa, nunca vi nem ninguém falando isso.
E está lá em Retórica Alexandre. A oratória investigativa é a capacidade do orador de investigar as palavras, os pensamentos, as intenções, a agenda oculta, as incoerências, a vida das pessoas que falam, por sua capacidade de adentrar naquilo que o seu adversário está falando e desbaratar e desmanchar e mostrar a sua incoerência e mostrar a sua hipocrisia e mostrar a sua vida muito diferente daquilo que prega. Isso é uma grande capacidade do orador. E é uma investigação, e é uma pesquisa que está exatamente ligada à capacidade de ver, teoricamente, aquilo que em caso a caso é capaz de gerar persuasão. Então ele vai dizer que essa oratória investigativa é inerente a todas elas. Está relacionada à capacidade do orador de desvelar o que está encoberto, né? Reafirmando o que eu já falei, intenções, contradições, agendas ocultas, armadilhas argumentativas, incoerências, discurso sem prática, a vida pregressa do orador e a solidez dos argumentos. É sólido, é fraco, é inventado, é pueril, é infantil. Está ligado ao faro retórico, à intuição retórica, à percepção retórica, à clarevidência retórica. Então tem uma dimensão oculta retórica. Não no sentido místico, mas no sentido racional, porque é uma percepção racional. Está ligado à argúcia do orador, ao conhecimento de si mesmo, porque se eu me conheço, eu conheço em grande parte o público. Eu conheço minhas paixões, minhas emoções, aquilo que me constrange, aquilo que me incentiva, aquilo que me dá inveja, aquilo que me causa dor, aquilo que me desperta piedade, aquilo que me desperta compaixão. Eu conheço-me a mim e, como diz aqui o autor, vai dizer, somos parcialmente semelhantes e parcialmente diferentes. Eis uma frase genial. Simples, mas verdadeira. Somos parcialmente iguais como seres humanos. Temos o dom da linguagem, o dom da reflexão, sentimos dor, prazer, buscamos praticamente quase a mesma coisa. Queremos felicidade, que é o ideal de busca de todos os seres humanos, segundo Aristóteles, é o fim de todo ser humano. Denis sabe disso. Então nós somos parcialmente iguais e somos parcialmente diferentes, porque também dentro de tudo isso aí, a nossa individualidade, a nossa idiosincrasia, a nossa forma de ser, de pensar, de agir, de viver no mundo, nossas preferências partidárias, religiosas. Somos múltiplos, somos plurais. Por isso que a democracia é algo tão importante, que é na democracia que essas nossas capacidades desabrocham, a ditadura sufoca as capacidades do homem, a cultura, a literatura, seus talentos retóricos, sua capacidade de filosofar, porque o tirano ameaça, porque o tirano mata, porque o tirano boicota. É a democracia que faz com que o ser humano desabroche suas capacidades de arte, de pintura, de falar, de refletir, de produzir. É o melhor de todos os regimes, com todos os seus defeitos. Mas ninguém até hoje inventou um melhor. E a democracia não está garantida. A democracia é sempre algo que nós temos que estar lutando e aprofundando. O preço da liberdade é a eterna vigilância, já dizia, me parece, Thomas Jefferson. Então, essa oratória exige conhecimento, investigar pensamentos, palavras, atitudes, como Cícero faz lá quando acusa Catilina, na sua famosa Catilinária, quasquitande Catilina, abutere, patientia nostra. Até quando, Catilina, abusarás de nossa paciência? Todos nós estamos te vendo, o senador te vê, o vigilante à noite te vê, o povo vê tuas tramóias. E tu pensas que nós não te vemos? Não estamos te vendo, Catilina? E Cícero começa então a revelar as tramas, a conjuração de Catilina e leva Catilina à condenação. É uma oratória que ele empreende ali, uma oratória investigativa, de revelar fatos, de revelar intenções, de revelar agendas ocultas, pela percepção do homem atento. É o que Sócrates vai dizer. Essa oratória investigativa não é nada mais do que a capacidade de prever, antever, antecipar, intuir, pressentir, ver o oculto, desvelar, aletheia. Os gregos tinham uma palavra. Não aletheia no sentido de uma verdade absoluta,
uma aletheia, enquanto desvelamento do oculto. Desvelamento dos ocultos, dos pensamentos, das incoerências, das contradições. É uma aletheia, um desvelar. É um desnudar. O que é que Sócrates dizia que confirma isso aqui? O que é que Sócrates dizia que confirma isso aqui? Fale para que eu te veja. O fale para que eu te conheça. Toda vez que alguém chegava para Sócrates, Keila, ele dizia, fala para que eu te conheça. Porque é exatamente a oratória investigativa. Fala que eu quero ver o grau onde tu estás. Eu quero ver o tom da tua voz. Eu quero ver o ritmo da tua voz. Eu quero ver o conteúdo da tua voz. Porque por essa chave se revela a alma de um ser humano. Pelas suas palavras. Pela sua forma de argumentar, de dizer, de falar. Pelo tom da sua voz. Tudo isso um orador perceptivo consegue compreender. Quando um orador adversário toma a palavra para falar, o orador experiente sabe com quem ele vai lidar. Se é com um orador fraco, se é com um orador experiente, está preparado, se ele não está preparado. Tudo isso, essas leituras são feitas num jogo de tabuleiro de xadrez. Porque da mesma forma que um jogador de xadrez tem que ter peteia, que é uma das virtudes do jogador de xadrez, peteia, previsibilidade, o orador tem que também ter peteia. Prever, antecipar-se aos argumentos. Prever as peças que o seu adversário vai mover. Antecipar jogadas. Antecipar as jogadas. Tem uma refutação antecipada do adversário? Refutar o adversário. Está dentro dessa capacidade de previsibilidade. O adversário nem falou ainda, mas ele já está refutando o que ele vai falar. Ou às vezes o promotor fala primeiro do que o advogado, ele diz, olha, eu vou refutar aqui tudo que o advogado vai falar. E realmente nós vamos ter que falar aquilo ali. Eu geralmente falo o seguinte, olha, os senhores ouviram o que eu vou falar por meio do promotor. O que é que os senhores acham? Não é melhor ouvir o que eu vou falar por meio de mim mesmo? Porque pode ser que o promotor tenha feito um desvirtuamentozinho aí, porque ele está interessado na causa. Ele está condenado a acusar. Então eu proponho aos senhores que esqueçam um pouco do que os senhores sabem que eu vou falar e me dê a oportunidade de eu falar diretamente o que realmente eu vou falar. Então o advogado está o quê? Limpando o terreno, para que seja ouvido de forma melhor, porque o promotor detonou ele ali. O promotor maculou, já tirou o brilho praticamente, porque revelou tudo. Mas o advogado tem que recuperar essa autoridade da palavra. Dê-me a oportunidade de o senhor ouvir do advogado. Então, continuando, pessoal. Só uma pergunta. Estou tentando lembrar, mas não estou conseguindo. Peroração. Peroração é o final do discurso. É a conclusão do discurso. Esse livro aqui, ele também vai ensinar como iniciar um discurso, como desenvolver um discurso, como argumentar, como refutar e como concluir. Uma das coisas mais difíceis que a gente possa imaginar na oratória é saber abrir uma oratória. É saber limpar o terreno para que as pessoas possam estar disponíveis para você. Que nós chamamos de proêmio, o início. O que é que eu vou dizer no início? E qual o objetivo essa oratória ali inicial? Limpar o terreno. Tirar as prevenções das pessoas contra você. Alguém pode lhe achar antipático, alguém pode lhe achar metido, alguém pode ter um conceito diferente de você, alguém pode não concordar com algumas ideias que você vai defendendo, então você vai limpando aquilo ali, depois que limpa, aí aqui entra naquele terreno mais limpo para poder falar. Esse rapaz aí não é tão como dizia, não. Estou percebendo pelo que ele diz, pelas palavras que ele diz, que não é como me disseram, não. Porque está limpando o terreno para poder falar com as pessoas. Sim, Fabiola. Um dos exemplos que seria essa limpeza seria um agradecimento pelos participantes, né? Fazer com que os participantes se sintam mais à vontade. Isso, também. Isso nós chamamos em oratória de tópicos.
Tem coisas que são tópicos, que nós não podemos esquecer na oratória. Se eu chego aqui e não dou um bom dia, não dou uma boa noite, isso aí é um tópico, é um negócio essencial. A gente só vai ver o prejuízo quando a gente chega, não saúda, não cumprimenta, não agradece a presença das pessoas, não valoriza a presença do auditório, né? Eu vi uma frase uma vez, também, que as pessoas têm que abrir o coração para o orador, né? E para as pessoas abrirem o coração, para que a palavra dele entre profundamente, é necessário que nesse exórdio, nesse poema, tenha amor, digamos assim. Tem amor, exatamente. Ele abre o coração, aí você joga. É uma conquista do coração. Esse início é uma conquista do coração. É uma busca de simpatia. É uma busca de que o auditório goste de você. Esse é o trabalho que o orador tem que fazer. Se não, Alípio, se a pessoa entrar assim na tora, ele é rechaçado. Conclusão. É importante isso aqui. Ao concluir o livro, Anaxímenes, vamos chamar assim, ele vai dizer: Alexandre, você quer ser um homem mais capaz na arte de falar? E estude as regras da retórica. Estude esse livro, não deixe esse livro cair em mãos erradas, não. Então estude. Para a pessoa ser bom orador, bom retor, ele tem que estar sempre com um livro de oratória na mão. Ele está sempre procurando os que escrevem bem, os que pesquisam a arte, os que têm referência nesta arte, porque está cheio de livro de retórica, cheio de curso de retórica, a pessoa faz de oratória, sai do jeito que entrou. Então ele tem que escolher os bons estudiosos, os bons comunicadores, os bons pesquisadores dessa área, e está sempre tendo uma amizade com o livro de oratória, porque ele tem que estudar as regras de oratória, e é isso que Aristóteles aconselha a Anaxímenes. Anaxímenes aconselha a Alexandre. Conclama Alexandre a cultuar a ética, o ethos. As pessoas pensam que retórica não tem nada a ver com ética, Macedo. Wendel. As pessoas pensam que retórica não tem nada a ver com ética. Mas retórica nasce com a própria ética. Olha o que é que vai dizer Anaxímenes aqui, ó. É imperioso, Alexandre, sermos ciosos não apenas no discurso, como também na nossa conduta pessoal, porque nosso modo de vida contribui para a nossa capacidade de persuasão, tanto quanto para a consecução de uma boa reputação. Não cuide só do seu discurso, não. Cuide do seu ethos, cuide do seu caráter, cuide da sua ética, cuide da sua reputação, porque Aristóteles vai dizer, é mais esperado que o auditório acredite num homem honesto, num homem ético, numa pessoa séria no que fala, fundamentada, que tem uma prática daquilo que fala. Nada, retórica nunca esteve desvinculado desse proceder ético. Desde o seu nascimento, esse componente ético está presente na oratória. O que o orador tem em perspectiva diferente é que as coisas não deixam de ser éticas, apesar de serem relativas. E as pessoas, quando vê que algo é relativo, acham que já não tem ética, querem absolutizar a justiça, absolutizar a verdade, absolutizar o bem, absolutizar as coisas. E confunde os conceitos. Sim, Oliveira. Ele vive uma coisa e prega outra. Prega outra. Isso aí, olha, Aristóteles falava que a retórica ela é composta de ethos, patos e logos. As três dimensões da retórica. Ethos é a reputação de quem fala. Logos é a mensagem racional, o discurso racional. E patos é a capacidade de conquistar o ouvinte, de mover as emoções do ouvinte, de trabalhar essas emoções, porque também para você convencer, levar a ação, você tem que tocar no coração das pessoas. Nos seus sentimentos. Que nós somos um armazém de sentimentos também. E o orador não pode prescindir de trabalhar essas emoções. Ele não pode ser um ignorante dessas emoções. Às vezes, eu já vi alguns promotores, quando eu vou falar, eles já dizem, olha, os senhores, eles dizem assim, tentando me elogiar, mas é me criticando. Vocês vão estar diante de um dos grandes tribunos do Acre, um homem que estuda oratória, um homem eloquente. Tenham muito cuidado. Tenham muito cuidado.
Então ele está ali, ele está elogiando e está colocando ali prevenções contra a minha pessoa, porque eles vão, o jurado pensa que por ser habilidoso vai tentar, a minha intenção é estar enganando ele todo o tempo. Aí sabe onde é que eu fui encontrar uma resposta magistral para o promotor? Na retórica Alexandre. Que geralmente acontecia isso também no mundo antigo. Impressionante como isso acontecia no mundo antigo. A pessoa que ia falar, ele dizia para o outro ter cuidado com um grande orador que o outro era. Aí Anaxímenes de Lampsacus vai dizer o seguinte: quando disserem isso de você, responda e diga assim: se o opositor declara que estudamos e praticamos retórica, admitiremos essa afirmação feita em tom acusatório e declararemos nossa parte. Nós que estudamos retórica, como declaras, não somos contenciosos, ao passo que tu, que nada sabes de retórica, foste condenado por realizar acusações maliciosas no passado e estás fazendo agora contra nós. Aí Anaxímenes diz, dando a entender para os juízes que seria benéfico para o público que aquele acusador também estudasse retórica para não estar defendendo coisas implausíveis. Então ele vai dizer, aí vai esclarecer. Eu estudo sim, senhores jurados, retórica, para eu poder falar aqui respeitando a inteligência dos senhores, para que eu tenha aqui perspectiva do que é capaz de convencer, para que eu possa ter melhor trato com a prova. Os senhores percebem que quem não estuda retórica vem aqui querer convencer os senhores de qualquer jeito, e eu, por estudar retórica, é por isso que eu respeito grandemente a inteligência dos senhores e só defendo aqui coisas implausíveis. Os senhores podem estar me acompanhando para ver se eu estou defendendo coisas que não tenha prova no processo. Isso tem que ser uma atitude louvada e não criticada, como o promotor falou. Se ele aprender retórica, os senhores podem ter mais confiança nele do que hoje vocês têm. E isso está lá no mundo antigo. Lá no mundo antigo. Então, não tenho nem preocupação quando o promotor fala isso, que ele já pode me esperar com Anaxímenes de Lampsacus. Quando a pessoa tenta... Fala um discurso, mas é que às vezes eu escuto algumas coisas, digamos, pessoas públicas, na fala, treme a voz, fica nervoso, começa a gaguejar, e não tem argumento, aí é uma falta de preparo. É uma falta de preparo. 50% do nosso nervosismo de falar em público é porque nós não nos preparamos para falar. 50% some se a gente está preparado para falar. Se prepare para você ver que metade do seu nervosismo vai embora. Agora ele aumenta, ele dobra, ele se torna incontrolável quando você nem se preparou para falar. Na retórica, que eu digo assim, existe uma arte de viver. Na retórica, dentro da retórica existe uma arte de viver. A retórica, eu falando de mim, me faz entender melhor os seres humanos, os do passado e o do presente, o que eles defendem, o que eles acusam, o que eles aceitam, o que eles rechaçam, o que eles louvam, o que eles vituperam, seus valores, suas paixões, seus anseios, sua natureza. A retórica me ensina a entender diferenças axiológicas entre pessoas, classes, povos. Me faz mais plural, aberto, mais democrático, mais tolerante. E, acima de tudo, tem me proporcionado o desenvolvimento de uma faculdade inerente a todos nós, a retórica, porque é a capacidade de ver aquilo que em cada caso é capaz de gerar persuasão. O homem que estuda retórica é um homem de bom senso, é um homem sensato, é um homem que defende coisas plausíveis, não é um homem que defende irracionalidades, não é um homem que defende absurdos. Um homem que estuda retórica, ele não apela para dogmas, ele não apela para argumentos de autoridade de qualquer um, para violências ou gritos. Ele espera que as pessoas argumentem, justifiquem, fundamente, tragam um diálogo esclarecido, um entendimento ponderado. E é isso que a retórica nos capacita, a viver mais civilizadamente em sociedade. É isso que eu tinha a dizer para os senhores. Muito obrigado.